Bom, gente, boa noite. Nós vamos começar nosso treinamento de hoje pensando em como criar uma rotina de bem-estar natural, incluindo óleos essenciais e os nossos produtos da Doterra. Então, como elaborar um protocolo dependendo de como a pessoa apresente as suas questões, tá bom? Então, vamos pensar de uma forma bem estratégica aqui. Eita, continuar. Não tá passando. Peraí. Que legal, foi pro final da apresentação. Bom, então começando, meu nome é Patrícia Veloso, o pessoal costuma me chamar de Pati. Eu sou a mãe do Dante, esposa do Rodrigo, tenho 45 anos trabalhados aqui nos óleos essenciais. Sou dona de casa, sou empreendedora, administradora, bacharel em direito, aromaterapeuta, consultora de bem-estar e líder premier da Doterra, tá? Apaixonada por soluções naturais e óleos essenciais. Então, eu digo que eu cheguei nesse mundo aqui natural, primeiro para tratar da minha saúde, da minha família, e depois entendi que havia um universo onde eu poderia empreender com essa missão de estar transmitindo essas possibilidades aí ao mundo. O que que a gente vai aprender hoje, gente? Bom, primeiro, a proposta, tá, do estilo de vida da Doterra, tá? Que é um estilo de vida mais natural com os óleos essenciais. Como avaliar as questões apresentadas quando as pessoas chegam na gente e buscam essa questão de um bem-estar, de uma melhora, de um suporte na nossa questão de saúde através dessa rotina de bem-estar e como gerar um protocolo mais inteligente, incluindo os óleos essenciais e os produtos e alguns processos aí da vida nessa rotina. Eita. Bom, então, para começar, eu queria deixar a seguinte questão, tá? Qual que é a proposta da Doterra? E se cuidar de você pudesse começar com pequenos rituais naturais e transformar aos poucos a sua rotina, a sua energia e a forma como você vive? Por que que eu coloquei essa questão aqui? Porque quando a gente começa a entender que óleo essencial, ele tem que fazer parte de uma rotina de saúde e não de uma questão uma questão pontual de uma doença ou um mal-estar que a pessoa está sentindo ou uma questão até emocional que ela está vivendo, quando a gente entende que é migrando de uma questão pontual para uma rotina natural, a gente consegue melhorar muito a nossa saúde, o nosso bem-estar, e aí a gente entende o que é um estilo de vida mais saudável e natural. Por que que eu trouxe esse questionamento? Porque na grande maioria das vezes eu coloquei a foto desse kit específico, que é um kit que ele se chama Kit Primeiros Cuidados. Ele é um kit que ele traz uma proposta de uma farmacinha que nós deveríamos ter em casa. É perfeito? Sim. Mas quando a gente olha esse kit, a gente faz uma associação direta com o quê? Com o nosso kit de primeiros socorros de medicações, tá? Então, a gente precisa primeiro compreender que óleo essencial ele não é remédio, apesar de, num primeiro momento, a gente enxergar o óleo essencial como medicação, tá? Então, no primeiro momento, a gente acaba enxergando o óleo essencial como uma solução e a gente faz aquela associação. Óleo essencial, troquei pelo remédio tal. Então, ao invés disso, use aquilo. E em alguns momentos pontuais, isso faz todo sentido, tá? Só
que com o passar do tempo, se a gente não começa a mudar essa nossa visão, a gente vai fazer uma troca e vai usar pontual sempre que tiver um problema. E a proposta dessa rotina de vida e da própria empresa é que a gente crie um estilo de vida mais saudável, agregando as soluções naturais nesse estilo de vida, para que a gente não precise remediar, tá? Então, os óleos essenciais, eles dão suporte à nossa saúde, ao contrário do remédio, que ele cuida quando a gente tem uma doença. Mas o uso deve ser estratégico. Em alguns momentos, utilizaremos para questões pontuais, então temos sim uma dor de cabeça, uma questão digestiva, a gente vai se utilizar desse recurso natural, mas o uso na rotina fortalecerá a nossa saúde a ponto de cada vez menos precisarmos dessas doses de ataques pontuais, tá? Porque muitas vezes quando a gente tá com um problema ou o nosso corpo tá todo desequilibrado, às vezes a gente até trata como o protocolo que a gente gera, a gente trata como doses de ataque. Então a gente faz um uso um pouco mais pesado, tá, de óleos essenciais na rotina, porque o corpo está desequilibrado e não está dando conta do problema. Mas isso não pode ser, não deveria ser a regra, tá? Isso são exceções. Na regra, o ideal é que a gente fique cada vez menos doente. Então, uma rotina mais natural, limpa, e limpa fortalece o nosso sistema, mas isso leva algum tempo. Precisamos ser mais pacientes. Gente, quantas vezes as pessoas não chegam e falam, eu preciso de um óleo para resolver tudo? Quer usar uma vez e quer que o problema seja resolvido. Então, muitas vezes a pessoa vem de uma rotina de vida errada de anos e quer que em um uso, uma semana, um mês, se resolva tudo. Não é bem assim. Então, a seguir, nós vamos entender como avaliar e montar um protocolo de hábitos diários. Como avaliar as questões apresentadas? Gente, eu coloquei essa imagem aqui porque é isso que eu sinto quando uma pessoa chega e me traz um monte de questão ao mesmo tempo. Porque eu tenho que resolver isso e aquilo. E aí, qual que é a sensação que eu tenho? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês já abordaram alguém que apresenta, assim, uns 10 problemas e fala, ai, qual óleo que resolve isso? Ah, eu quero um óleo que resolva essas questões. Bom, primeira coisa, geralmente um óleo só, ele não vai resolver todas as questões. Tá? Então, a gente precisa alinhar as expectativas. Uma dica prática: quando você for avaliar um caso, né, ou tentar ajudar alguém, dar uma orientação, tenta no máximo 3 questões por vez, tá? Então, assim, e até uma dica extra: dessas 3 questões, tenta trabalhar uma emocional. Então, 2 físicas e uma emocional. Porque a gente sabe que o emocional ele está ligado ao desenvolvimento de várias questões físicas. E nunca, nunca, nunca prometa curar qualquer questão, apesar, pelo menos eu sou a prova física disso, da gente conhecer o poder dos óleos essenciais. A gente sabe que resolve. Mas a gente não pode prometer cura por 2 questões. Uma, eu não sei como o corpo da pessoa tá. Eu não sou médica, eu não consigo avaliar qual vai ser a resposta daquele organismo àquele protocolo. Então, a gente trabalha suporte, a gente trabalha conforto, a gente trabalha melhora, mas nunca trabalhar como cura, por mais que a gente saiba que várias questões a gente consegue ter um resultado muito efetivo. Então, nesse primeiro momento, quando a pessoa te traz um caminhão de coisas, é natural a gente fazer a associação óleo essencial como remédio. A gente vai ser como se fosse bombeiro. Então, a gente vai apagar alguns incêndios. Nesse caso, no máximo 3. E aí, o que que acontece? Por que que a gente vai trabalhar como o bombeiro ali, apagando alguns incêndios? Porque no momento que a pessoa chega com várias questões, ela está sofrendo. Então, a gente precisa, de alguma forma, amenizar esse sofrimento. E é aí que a gente vai trabalhar algumas questões
pontuais. Continuando. Na prática, a pessoa veio com um caminhão de questões. Então, a gente vai tentar, de uma maneira muito simples, mas extrair o máximo de informações dela, idade, se usa medicamento, se tem comorbidade, se já usou algum produto natural anteriormente, é o que a gente chama de anamnese. Então, é super importante você, a cada pessoa que você for abordar, não pegar só a informação pontual, porque as pessoas elas chegam com diagnósticos prontos. Eu fui diagnosticada com isso. Sim, que óleo que eu uso? Geralmente é essa a questão. Você vai ter que pegar um histórico dessa pessoa, tá? E procura nessa conversa entender se essa pessoa está aberta para fazer algumas substituições na rotina. Já vou explicar por quê. Se concentre nas 3 principais queixas da pessoa, tá? Pensando no sistema do corpo afetado. E aí, nós, enquanto consultores de bem-estar, pensa no sistema que está sendo afetado, não só na dor de cabeça. Então, assim, tem uma dor de cabeça, é uma dor. Mas essa dor acontece quando? Quando você come algo diferente, quando você passa nervoso, tenta ligar isso a algum sistema do corpo. E, como eu falei anteriormente, dentre as 3 questões, as 3 maiores queixas da pessoa, procura entender qual a questão emocional mais sensível dela, que é importante trabalhar. E a partir daqui, então, nós já chegamos na pessoa, ou então até para gente, para quem nunca fez isso, pense no seu caso pontual, se autoavalie. Eu acho que é o primeiro exercício que a gente faz. Então, abordei a pessoa, pode ser o meu, ou então estou fazendo um protocolo para mim, busquei o máximo de informações possíveis e me concentrei nas 3 principais queixas. E procurei fazer uma avaliação do que seria uma questão emocional ali presente, muito forte. Aí a gente começa realmente a avaliar como trabalhar isso. Então, a gente vai transformar essas queixas em protocolos. É aqui que a magia vai acontecer, tá? Então, como gerar um protocolo eficiente, personalizado para cada situação? Considerações iniciais. Como é que a gente vai entender essa pessoa e o caso que ela está apresentando? A partir daqui, eu vou trazer algumas sugestões, tá? Mas, assim, cada caso tem que ser analisado com as suas particularidades, tá bom? Então, eu vou fazer uma avaliação geral, tá? E aí, a gente vai sempre entender que nesse primeiro momento, a gente está falando de uma pessoa adulta, maior de idade, tá? E sem comorbidades. Se tiver comorbidade, tiver alguma coisa muito específica, precisa ser avaliado. Primeira coisa que você vai avisar para a pessoa, que óleo essencial, ele tem um efeito muito interessante, porém, cada corpo reage de uma forma. Então, se a tua primeira sugestão não chegar no resultado esperado, para isso serve o acompanhamento, o consultor de bem-estar, você vai falar que, olha, eu vou te acompanhar nesse processo, porém, se a gente não chegar no resultado esperado, a gente pode ajustar o protocolo, fazer alguma associação, trocar o uso, e isso vai depender o quê? Da resposta da pessoa, tá? Da resposta física dela ou emocional dela, tá? Então precisa ser acompanhado. E via de regra, e aí a gente tem a nossa primeira barreira. Via de regra, qual que é a ordem que a gente tem de uso? A maioria das vezes vai ser aromático. Em segundo lugar, o tópico. Em último lugar, a ingestão. Aí, qual que é a barreira? Quando a pessoa entende que o óleo essencial é igual ao remédio, ela quer tomar tudo quanto é óleo essencial, porque acha que o efeito vai ser maior, tá? Sendo que a aromaterapia tem esse nome porque é uma terapia através do aroma, tá? Então, a via mais potente para trabalhar emocional e muitas vezes o físico é a aromática.
Aí a gente precisa explicar, porque eu já tive vários casos das pessoas falarem assim, eu prefiro tomar, é mais prático. Eu prefiro tomar e tomar tudo de uma vez, porque é mais rápido, mais prático, não me dá trabalho. Então a gente vai ter que gastar um tempo explicando que nem todo óleo vai ser ingerido e que isso não quer dizer que não vá surtir efeito. E aí, eu tenho uma dica que eu faço em praticamente todas as abordagens e protocolos que eu gero. Primeira sugestão: explicando para a pessoa que a gente está trazendo um estilo de vida mais natural, a gente precisa entender, explicar que a pessoa se intoxica diariamente. Na verdade, gente, hoje a gente paga o preço pela nossa comodidade. Boa parte do que a gente apresenta hoje de questão física é devido a abrir muitos pacotes, usar muitas coisas ultraprocessadas, usar muitas coisas químicas. Então, um corpo que ele está mais limpo, ele responde melhor a qualquer protocolo. Então, a gente, na grande maioria das vezes, começa sugerindo um detox, com uma exceção, tá? Então, assim, detox, cítricos em geral, vão fazer detox. Se a pessoa apresentar uma questão de fígado digestiva, Zendocrine ou Zengest vão auxiliar no processo de detox. Coentro, apesar de eu não gostar, faz um mega detox, tá? Então, assim, a gente tem várias opções que a gente pode trazer como rotina para a pessoa. Se for Zendocrine, Zengest ou Coentro, por um tempo determinado ali, tá? Os cítricos são mais suaves, a gente pode colocar numa rotina uma água aromatizada. Se a pessoa tiver resistência à ingestão, a gente pode propor um escaldapés com coentro, por exemplo, faz detox. A gente precisa ter criatividade, e isso acontece na anamnese, para entender o quanto essa pessoa está disposta a alterar a rotina dela, tá? E o detox vai ajudar muito a qualquer protocolo que a gente vá sugerir. Exceção, pessoas com problemas renais, tá? E que não possam tomar muito líquido, porque toda vez que você faz um detox, a gente sugere uma maior ingestão de líquidos para ajudar o corpo a eliminar o que precisa ser eliminado. Pessoas que têm problemas renais muitas vezes não podem ingerir líquidos, tá? Muito líquido, e isso prejudicaria e sobrecarregaria os rins. Então, se a pessoa tem questões renais, a gente exclui o detox. E essa questão do detox, gente, é para a rotina básica da vida, não é só o protocolo de uma semana. Segundo, sempre questionar como está o sono dessa pessoa. Nós já tivemos alguns treinamentos e o sono é um ponto fundamental, tá? De uma rotina mais saudável. E aí, o que que acontece? Muitas vezes você fala, mas você tem problema com sono? A pessoa fala, não, eu durmo a noite inteira. E como é que você acorda? Eu acordo cansada, mas eu durmo a noite inteira. Então, você não tem um sono de qualidade. Então, o fato da pessoa dormir à noite, muitas vezes, não quer dizer que ela tem um sono de qualidade. E aí, o que que acontece? Como exemplo aqui, a pessoa, por exemplo, se ela tiver dificuldade no emagrecimento, se ela não dormir bem, ela não vai emagrecer mesmo, tá? Porque à noite são produzidos hormônios que vão auxiliar no processo de emagrecimento. Não dorme, não emagrece. A pessoa muitas vezes ela quer um óleo para emagrecer, só que ela não dorme à noite. O óleo não vai agir com a potência que poderia se ela não ajustar o sono. Isso dentre outras questões, tá? Do nosso organismo. Então, o sono de qualidade é fundamental. Incluir, por exemplo, um óleo para a rotina dela de sono seria uma abordagem interessante também. Aí nós temos várias possibilidades. Lavanda com laranja. Para quem não gosta, existe um público pequeno que a lavanda não consegue trazer esse sono de qualidade. A gente pode trocar por balance com copaíba, por frankincense. Se a pessoa sente muitas dores,
Podemos trabalhar um óleo para dor, por exemplo, um Deep Blue. Se ela ronca à noite, não respira bem, pode-se incluir um Brief, Peppermint. Se colocar Peppermint, sugiro que coloque lavanda junto, tá? Então, pensar em detox, todo o protocolo, com as exceções colocadas aqui. Incluir detox e alguma coisa para uma noite de sono de qualidade. Aí, eu coloquei a sugestão, pense em sistemas e não em queixas pontuais. Os óleos essenciais, eles buscam equilibrar o nosso corpo, tá? Os sistemas do nosso corpo. Então, de forma geral, para nos orientarmos e criar um protocolo, podemos pensar nos sistemas ou processos do nosso corpo para definir a nossa primeira escolha. Então, vamos lá. Essa colinha, para quem está começando nos óleos essenciais, eu sei que nós temos outras opções, mas isso aqui é o básico do básico quando a pessoa faz uma queixa. Então, para você gerar esse protocolo, principalmente para quem está começando, pensou em alguma coisa gastrointestinal, vai incluir Zengest na rotina. Pensou em alguma coisa de fígado ou questão linfática, pode sugerir um endócrino. Pensou em fortalecimento, a pessoa traz alguma questão respiratória. Brief se for adulto, Siberian Fir se for criança. Peppermint, eu coloquei como coringa, porque ele é um óleo que você pode indicar para quase tudo. Ele trabalha via respiratória, porque aumenta a oxigenação, ele aumenta a irrigação de capilares, então para questões de queda de cabelo, vai ajudar. Ele trabalha questões digestivas, ele é analgésico, ele tem potencial antialérgico. Então, peppermint você pode associar ele a uma série de questões. Por isso que eu não coloquei um ponto específico. A pessoa reclamou de dor, tá? Copaíba, anti-inflamatório. Também é calmante, clareador de pele. Cítricos, tá? No geral. Aí tanto faz, gente. Laranja, grapefruit, lemon, tangerina. Detox, desengordurante e eleva o humor, tá? Ongar de melaleuca, pessoa que reclamou, problema com o sistema imunológico, fica muito doente, ou alguma questão de pele, pode utilizar esses óleos. Ongar não, mas a melaleuca, no caso de micoses, fungos. Lavanda, sempre que alguém falar alguma coisa sobre assim, ó, eu falo que a lavanda é um óleo calmante em todos os aspectos, tá? Por quê? Ele acalma a emoção, ele acalma a pele, ele acalma o batimento cardíaco. Tudo que você pensar em abaixar, lavanda. Balance. Viu que a pessoa é assim, a lavanda ela induz o sono. Se a pessoa precisar usar isso durante o dia, sugere o balance. E o frankincense, ele é um óleo coringa. Por quê? Além dele ter uma série de funções, ele é um óleo muito potente, ele ainda potencializa a ação de todos os outros óleos. Ele é o único que você pode associar a todos os nossos óleos, tá? O efeito dele, nesse caso, vai ser potencializar o efeito do óleo escolhido. Questões muito complexas e sensíveis. Toda vez que a gente for fazer um protocolo ou for sugerir qualquer coisa e for apresentado, eu não sei vocês, mas assim, eu volta e meia aparece alguns casos bem desafiadores e são questões bem complexas ou então muito sensíveis para se tratar. Quando você for gerar um protocolo, tome algumas precauções. Temas, assim, a gente tem os grupos. E assim, a gente tem muitos temas de tumores, de questões psicológicas muito graves, traumas muito profundos. Toda vez que a gente for sugerir algum protocolo nesse aspecto, a gente precisa ter muito cuidado. Então, em caso de tumores e problemas degenerativos, a gente tem alguns óleos que podem dar um suporte muito interessante, tá? Então, frankincense, DDR Prime, alecrim, só que a gente precisa fazer uma anamnese com mais cuidado
E, como eu falei, nunca sugeri uma questão de, olha, cura. Inclusive, nós tivemos num leadership, foi até o Matt Hall, fizeram essa pergunta para ele no palco. Quando você tem um caso de alguém que chega com um caso, sei lá, de câncer, como que você lida? Ele falou, num caso desse, eu vou sempre tentar trazer conforto, tá? Então eu vou ver, a pessoa tá depressiva, eu vou tentar elevar o humor, eu vou trazer conforto para alguma questão que ela está tendo. Eu vou melhorar a, a qualidade de vida dela daquele momento. E vou dar um jeito de trazer óleos que elevem a energia dela, tá? Que elas tenham mais esperança. Ele não falou em nenhum momento de reversão de quadro, de cura, em nenhum momento. Ele falou: eu sugeriria, eu sei do poder dos óleos essenciais, mas eu sugiro que nesse caso vocês tentem trazer um conforto para as questões que a pessoa traz ali, físicas e emocionais, e associe esses outros óleos. O que vier a mais é lucro, tá? E apesar da gente falar que são produtos naturais, sempre que tiver um caso muito delicado e a pessoa estiver fazendo acompanhamento médico, a gente sugere que ela questione o médico dela se está autorizado ou não a fazer o uso dos óleos juntos, tá? Outra coisa, questões emocionais mais sensíveis relacionadas a traumas. O que que acontece? Nós temos alguns óleos que são muito fortes em trazer memórias, tá? Em acessar memórias. E quando a gente fala de traumas profundos, sempre que você sugerir um óleo que vá mexer, né, nesse trauma, eu sugiro que você acompanhe o uso e fale, olha, vai usando e vai me falando o que está acontecendo. Acompanha isso porque o óleo muitas vezes ele não vai resolver o problema, ele vai trazer à tona o que aconteceu, o que está trazendo esse mal-estar. E muitas vezes a pessoa, quando aquilo vem à tona, ela não sabe o que fazer com isso. Então, quando a gente for trabalhar protocolos voltados a traumas muito profundos, é interessante que acompanhe, que você peça que a pessoa te diga o que ela está sentindo, ela está usando óleo, e aí, está se sentindo bem, está se sentindo mal, até para você acompanhar e auxiliar, caso precise trocar algum óleo, caso ela não se sinta bem para o uso, avise, a gente troca. Então, fazer esse acompanhamento de uma forma bem humanizada. Como gerar essa rotina? Vocês estão vendo que eu estou colocando uma fotinho aqui de um protocolo básico. Depois eu vou compartilhar com vocês esse PDF, mas eu quis trazer isso aqui, por quê? Esse protocolo é uma sugestão de uso dos 12 principais óleos, tá? Que nós temos no kit livre, no kit essencial para o lar, nós temos esses óleos, e nesse protocolinho tem uma forma de uso de cada um deles. É a forma de uso que você vai trazer para o seu cliente ou para você mesmo? Não sei. Você vai ter que avaliar com base no que você está vendo ali, ou que a pessoa está te trazendo, como que você vai sugerir, tá? Então, você pode pegar lá, vai fazer detox, o lemon você vai tomar na água. Ou então, precisa elevar o humor, o lemon você vai fazer na parte aromática. Mas se a gente tivesse condição de criar um protocolo, incluindo esses óleos, dentro das questões que a pessoa apresentou, ela vai ter uma rotina, manhã, tarde, noite, e para questões pontuais. Então, por exemplo, tem um peppermint. Em caso de dor de cabeça, aplicar nas têmporas. Então, o ideal seria, quando você faz a venda do óleo, mandar para a pessoa uma sugestão de uso na rotina dela, tá? E aí eu vejo até no grupo que eu acho que é muito subaproveitado. Toda semana está sendo postado receita de como utilizar óleo essencial para limpeza de casa, para culinária, para teve no Dia dos Pais, foi um sérum. Então, assim, a gente pode trazer, além desse protocolo, sugestões de receita, como as nutricionistas fazem. Às vezes elas geram um protocolo alimentar e mandam sugestões de receitas para a pessoa dar conta de usar aquilo e fazer essas alterações no dia a dia.
Esse modelinho de protocolo, ele é uma sugestão, por exemplo, para quem adquire o Kit Living Brasil ou Essencial do Lar, são esses óleos. E por que que eu trouxe isso aqui para vocês? Às vezes a gente fala, eu preciso fazer um curso, eu preciso ser aromaterapeuta, eu preciso fazer tudo para entender tudo, para começar a desenvolver. Gente, este protocolo básico foi o protocolo que agora eu já não sei qual é o ranking dela, mas eu acho que é Presidential Diamond ou Double, ou sei lá eu. Ela utilizou por É muito tempo presidente, é a Cris, né? a Cris. Presidente. Então, esse era o protocolo que ela sugeria para a clientela dela que se cadastrava com ela. Gente, se uma pessoa com isso aqui chegou onde chegou, a gente está perdendo tempo. A gente não está dando o suporte necessário para as pessoas incluírem os olhos na rotina, sabe? Criar um estilo de vida mais natural e mais saudável. Então, às vezes a gente procura, Posso abrir um paralelo aqui, Paty, pode. a respeito disso? O que eu percebo normalmente na equipe é que a Paty está falando de atender uma pessoa, né? Mas vamos entender aqui o seguinte: antes de atender uma pessoa, quem é o nosso primeiro cliente, digamos assim? Eu A mesma. gente mesmo, tá? Então, quando a gente parte do princípio que eu comprei um kit da Doterra, o que que eu faço agora? Que é a pergunta que o cliente vai ter na cabeça quando ele compra um kit da Doterra. Então, a gente já teve um primeiro dia de Doterra, mesmo quem aqui já tem. Aqui nós temos pessoas que já estão fazendo pós-graduação, que tem muito conhecimento, tá? Então, essas pessoas são pontos fora da curva dentro de 90%, vai, das pessoas que estão na Doterra e das que vão chegar, tá? Partindo desse princípio, o que que a gente tem que entender quando chega um kit em casa? Nós somos um corpo onde tem uma tríade: corpo, mente, espírito, tá? Se não existe um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, o corpo começa a adoecer por consequência de um emocional, às vezes já adoecido. Então, pensando por esse lado e pensando que o óleo essencial não é remédio, a gente vai cuidar de corpo, mente, espírito, tá? Quando a gente pega os óleos essenciais, o que que é ser saudável? E de forma até intuitiva, a gente sabe o que é ser saudável. É comer bem, saudável, é fazer exercício físico, é dormir bem, é gerenciar estresse, é tomar água, é funcionar intestino, é ter equilíbrio entre trabalho, descanso, família, lazer, vida espiritual, vida material. Então, quando a gente põe todos esses detalhes, onde entram todos os óleos essenciais? Na busca desse equilíbrio, na busca de equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Aí você pega aí o que a Paty está falando, né? Pode ser qualquer doença, gente, qualquer doença. Se a pessoa não dorme bem, precisa começar a dormir melhor. Se o intestino não funciona, vamos olhar para esse intestino funcionar melhor. Se a pessoa está muito estressada, vamos ver como vamos acalmar essa pessoa. Se a pessoa come fast food todos os dias e toma Coca-Cola, vamos ver como a gente consegue melhorar a alimentação dessa pessoa, tá? Porque não adianta achar que vai usar, por exemplo, um grapefruit, que é o óleo mais usado, grapefruit ou canela, né? Para diabetes, por exemplo, e comer doce o dia inteiro, tá? Então, a proposta para simplificar de um modo muito onde a gente mesmo consegue olhar e falar, tá, então o que que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Seja qual for a doença, até um câncer, tá? Até uma autoimune, qualquer doença. Depressão profunda, qualquer doença. A primeira coisa que eu preciso falar é como que eu estabilizo o corpo dessa pessoa dentro dos pilares de vida saudável.
Então, se não dorme, vamos usar lavanda para dormir. Se dorme mal, talvez precise incluir um segundo óleo junto com a lavanda, mas lavanda não está funcionando, é porque durante o dia ela ainda está muito estressada, vamos acalmar o estresse, tá? E aí a Doterra montou um kit, um não, vários, né? Porque todos os kits, se você for ver, tem óleo, todos vêm lavanda, todos vêm Deep Blue, todos vêm um cítrico, todos vêm óleos para a gente equilibrar corpo, mente, espírito. Tá? Então, o terreno biológico tem que estar equilibrado. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não vou usar o óleo porque eu tenho medo de usar, porque vai que faça mal. De forma aromática, todos os óleos podem ser utilizados. Tá? Por isso que tem o termo aromaterapia, que é terapia dos aromas. De forma aromática, todos os óleos podem ser utilizados. Agora, a pessoa fala, não vou usar porque vai que o óleo faz mal e toma Coca-Cola todos os dias, Exato. tá? Então, dentro de tudo isso que a Paty, desculpa até interromper, Paty, mas é Não, porque pode. eu pensei nisso, porque às vezes a pessoa fica falando, ah, mas é muito difícil usar os óleos, né? Então, dentro de tudo isso que a Paty está falando, pensa no equilíbrio do corpo. E lembra sempre que para você vender óleo essencial ou sugerir que alguém usa e você ter congruência, porque a única forma de ter sucesso num negócio é ter congruência entre fala e ação. As pessoas podem não saber que você está mentindo quando fala usa que é bom quando você não está usando, tá? Mas de alguma forma as pessoas percebem quando não é verdade o que você está falando, quando não existe verdade nas palavras. Então usa primeiro para ter as suas histórias, para ter segurança no uso dos óleos essenciais, e aí começa por você, para você ir adquirindo a sua autonomia de uso dos óleos, olhando o que que você precisa melhorar na sua saúde física, mental e emocional. Não está dormindo bem, está estressada, é muito ansiosa, se irrita fácil, não come bem, não faz prática de exercício físico. O que que precisa melhorar? Anota aí no papel, tá? O que você precisa melhorar. E aí se pergunta qual óleo ajuda nisso. Esquece as doenças no primeiro momento. Esquece, tá? Começa a equilibrar o corpo. Depois do básico feito, do corpo equilibrado, aí a gente vai pensar, ó, peraí, eu já tô tentando arrumar o sono, mas eu não tô conseguindo. Será que tem alguma coisa por detrás? Ah, pode ser que eu esteja num período de menopausa, por exemplo. Aí vai ser um outro óleo específico, né? Aí a gente começa a tratar as particularidades, tá certo? Ouvi, Paty, só. desculpa interromper, mas como Imagina, a gente pode falou entrar. sobre isso ontem, eu pensei em trazer isso aqui para eles também, tá? Ouvi, até colocar uma situação aqui com relação aos óleos essenciais, as pessoas acham difícil e confuso. Porém, todos os óleos, imaginem que o óleo essencial, ele é um sistema imunológico fechado de uma planta. Ele vai buscar o quê? Resolver uma questão. É diferente, você tem uma azia, você tem um remédio para azia. Você tem não sei o quê, você tem um remédio para dor, você tem um remédio para dor. O óleo essencial, quando ele trata o sistema gastrointestinal, ele vai entrar no teu sistema e vai buscar o equilíbrio daquele sistema. Seja por excesso Nem de para ácido, mais, nem para menos, né? É o exato, equilíbrio. é o Ele equilíbrio. vai ajudar o corpo a funcionar, entendeu? Ele vai falar para o corpo, ó, precisa melhorar isso. E eu ouvi um comentário uma vez que num primeiro momento me chocou, mas depois conhecendo a mecânica dos óleos, é a seguinte: nenhum óleo, por mais que você até erre na indicação, não é o melhor óleo para aquele caso. Ele vai entrar no teu organismo, ele vai fazer o que ele puder fazer, aonde ele identificar problema, e vai ser eliminado. Às vezes não soluciona 100% porque não era o óleo mais indicado, mas ele entra, ele resolve e é eliminado, tá? Então, a gente até tem a máxima, não sabe o que indicar, indica frankincense, que ele vai para tudo. Mas, assim, a gente brinca, mas de alguma forma isso faz sentido, porque ele vai entrar no teu organismo, ele vai fazer o que ele pode para te equilibrar e dentro do que ele não puder, ele vai ser eliminado. É muito Mas, mais ô, Paty, fácil. ó, a gente brinca do frankincense, né? Mas vamos pegar lá a tríade.
mente, corpo e espírito, né? O que Uhum. que o frankincense faz? O frankincense é óleo espiritual. Ele é óleo de conexão espiritual, ele ativa a glândula pineal, né? Para quem não sabe, a glândula pineal, ela ativa no momento de oração. Por exemplo, é a comunicação entre dois mundos, vai, digamos assim, é um mundo físico e um mundo espiritual, tá? A glândula pineal. Então, o frankincense ativa a glândula pineal. Espiritual, ajuda, ajuda. Físico, o frankincense é regenerador celular e neuroprotetor, tá? Anti-inflamatório, ajuda a fortalecer a imunidade. Então, ajuda o corpo físico? Ajuda também, né? E no mental, o frankincense é calmante, Ele vai te estabilizar. tá? Ele estabiliza. Então, a pessoa que está muito agitada, com uma carga ali emocional muito grande, ou uma pessoa que está em depressão, também frankincense ajuda, tá? E ele ajuda na questão das sinapses mentais. Ele vai ajudar a nível neurológico mesmo, nos neurônios. Os neurônios são as informações que nosso corpo tem para, junto com os hormônios, falar, faz isso, faz aquilo, sente assim, sente assado, tá? Então, é comunicação entre um neurônio e outro, ele vai ajudar. Então, ele ajuda nos três. Então, sim, na dúvida, põe frankincense, Põe porque o frankincense. frankincense. Não sabe o que indicar? Tá aí, gente. Dica de ouro. E aí, nós vamos somente de óleo? Essa é a questão. A resposta é não. Foi o que a Vivian acabou de colocar. Sugira junto aos olhos que a pessoa comece a fazer pequenas alterações na rotina diária. A gente não vai tentar fazer com que a pessoa resolva tudo, mude tudo e vire outro ser. Não vai rolar. Então, assim, sugira pequenas mudanças. Pode ser diminuição de tóxico em casa? Pode. Pode ser uma mudança, principalmente mulheres, gente. Mulher com problema na tireoide ou questões linfáticas. Troca a pasta de dente. É uma mudança pequenininha, gente, da rotina, mas vai ajudar. Troca um desodorante, faz um desodorante natural. E eu sei que isso é polêmico, porque muita gente não se acerta com desodorante natural. Mas para quem tiver aberto, tente um desodorante natural. Vai sugerindo pequenas alterações para que a rotina dela se torne mais saudável, tá? Trocas conscientes. Então a gente sai um pouquinho só da gota na mão e começa a trazer esse óleo para as outras coisas na casa, tá? A pessoa que compra um óleo e fala que depois de um ano tá com aquele óleo lá parado, ela não usou nada, ela não fez nada com aquilo. E ela quer que resolva o que e como, tá? E aí, porque assim, ó, na minha visão, o óleo sozinho, ele até faz milagre sim, gente. Mas ele não vai fazer todos os milagres que a pessoa tá esperando na vida dela. Só ali. Se a pessoa não se mexer, se a pessoa não mudar os hábitos, se a pessoa não incluir isso na rotina, uma semana de óleo pode fazer algum milagre, mas não vai resolver a vida toda. Então a gente precisa trazer essa visão para as pessoas. E aí, o convite que a gente faz para as pessoas que a gente convida, né, para essa rotina natural é: venha descobrir quais pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua vida. São essas pequenas mudanças nesses pequenos frasquinhos aqui que têm a capacidade de alterar uma vida inteira assim. E é isso, gente. Eu vou compartilhar o. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar com vocês o PDF para que vocês possam alterar e sugerir como protocolo para as pessoas que vocês estão acompanhando. Sugiro que vocês criem para a rotina de vocês, porque não adianta o que a Vivian falou. Não adianta a gente sugerir se a gente não faz. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai falar: e aí, como é que você usa? Você vai fazer uma cara estranha e não vai falar nada, tá? É assim, eu nunca sugeri um óleo para alguém que eu não tivesse usado antes. E olha que eu já sugeri óleo pra gente pra caramba. Então, assim, por que que eu consigo trazer tanta certeza nos resultados? Porque eu usei. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você fala: olha, eu usei o Peppermint, acabou com a minha dor de cabeça, a pessoa ela vai querer incluir na rotina dela porque você usou e você sabe
e você tá falando isso com verdade, tá? Então, assim, não tentem só resolver um problema da pessoa, um pontinho ali, uma dor de cabeça, um problema digestivo. Senão a gente vai usar óleo, a gente vai trocar a farmacinha por um monte de olhinho que a gente só vai usar no momento de problema. E não é essa a proposta. É Não que isso. não ajude, né? Mesmo usando como remédio, Resolve. não que não ajude, né? Ajuda, mas a proposta aqui é um estilo de vida para que pessoas que tenham doença recorrente, pessoas que tenham problemas emocionais, que realmente consigam estabilizar com o uso dos óleos essenciais, tá? E eu sempre trago, porque para mim foi a minha maior vitória, isso que eu vou falar aqui, o fato da minha mãe, que usava tantos remédios, um belo dia, passar no médico, me ligar preocupada, falando: Ai, você não quer olhar os meus exames? E eu falar: O que que aconteceu, mãe? Aí minha mãe responder: Não, eu fui no médico, ele tirou todos os remédios, não precisa, só passou vitamina, era vitamina D, B12 e a terceira eu não lembro. Eu falei: Mãe, você tá achando isso ruim? Ela falou: Não, tô achando estranho. Tá? Então, pensa, uma pessoa que está acostumada a vida inteira tomar remédio. Fazia 2 anos que eu estava usando óleos essenciais com a minha mãe, hein? Não foi da noite para o dia, tá? Eram 2 anos. Junto com isso, a gente melhorou a alimentação dela. Minha mãe comia pão o dia inteiro. Ela comia pão com manteiga, café com leite. Ela sobrevivia com isso. Era café da manhã, era café da tarde, era na janta. Então, nós tivemos que ajustar a alimentação dela, tive que falar com ela sobre o sono. Na época, ela tinha começado a fazer pilates, então percebe quanta mudança junto com os óleos essenciais, tá? Então, quando faz isso, gente, funciona. E aí a gente fala isso porque nós somos prova viva disso, tá bom? E, gente, Faz teve com uma você. pergunta aqui. Quais óleos essenciais podem ser ingeridos? Cris, tem algum. Eu diria para você que são poucos os óleos que não podem ser ingeridos, mas a gente tem uma tabelinha, a gente compartilha no grupo. Via de regra, imagine assim, ó. Óleos de coisas que você faz ingestão. Frutas, cítricos, temperos, eles podem ser ingeridos, tá? Eucalipto, a gente costuma comer eucalipto? Não, é um óleo que não vai poder ser ingerido. Deep Blue, que é um óleo para dor, não tem um componente nele ali que não pode ser ingerido. Balance, é um óleo para equilíbrio emocional, não faria nem sentido ingerir, tá? Mas tem um componente que não pode ser ingerido. Então, nós temos os aromas naturais, se você quiser uma dica prática, tudo que for aroma natural pode ser ingerido, sem problema nenhum. E dos demais a gente tem uma listinha. É até um pouco estranho. Eu não sei se vocês sabem, lavanda, apesar da gente não tomar, pode ser ingerido, tá? Então, assim, tem alguns óleos específicos, mas é uma lista que não é muito grande. Se você quiser, a gente compartilha no grupo o que não pode ser ingerido de forma alguma. Mas na dúvida, não toma. E aí eu vou trazer só uma curiosidade aqui. Quando a gente fala em biodisponibilidade, do óleo entrar íntegro na nossa corrente sanguínea, a via aromática é o que o óleo entra com a molécula dele, química mesmo, íntegra, não tem modificação. A via tópica também é quase 100% de biodisponibilidade. A integridade do óleo quando entra na via tópica também é quase 100%. Na interna, não. Porque na interna vai passar pelo sistema digestório. Quando cai no estômago, o estômago é ácido. Na hora que cai lá no estômago, vai modificar a composição daquele óleo essencial, a química daquele óleo essencial. Ele vai passar pelo processo de digestão, tá? E às vezes não entra tão íntegro na corrente sanguínea quanto entraria na via tópica e aromática, tá? Então, em vias de regra, né? Dúvida a gente não toma, e a última forma de uso é a interna, tá? A primeira aromática, a segunda tópica, a terceira interna, tá certo? É aquela listinha, gente, porque nós temos o hábito de entender que óleo essencial é igual medicação, a maioria a gente toma, tá? Isso é hábito de uso de medicação.
Então, assim, siga sempre essa regra: aromático, tópico e ingestão. Por último, em casos específicos, e detalhe, a ingestão, por exemplo, quando for um caso intestinal, a gente sugere, inclusive, que use uma cápsula gastroresistente, justamente para não passar pelo sistema e ela abrir só no intestino. Então, são casos mais pontuais. Gente, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo?